Começar a gravar. Pronto, você está gravando. Pronto. Então, é o seguinte, ó. O logaritmo nada mais é do que uma equação exponencial. Professora, Oi, pode falar. isso daí é o volume 4? Volume 4, isso mesmo. Capítulo 8, Hum, função logarítmica, tá? hum, Certo, Guilherme? tá bem. Então, tá bom. Página 7, apostila nova aí, tá? Então, gente, logaritmo, tá? O cálculo do logaritmo nada mais é do que uma equação exponencial. Eu falei isso no vídeo, mas vou repetir aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho o logaritmo de b na base a, esse pequenininho aqui a gente chama de base, igual a x, tá? Como é que eu faço para calcular isso? Eu transformo isso em uma equação exponencial. De que maneira? Eu pego a minha base, que é o a, elevo no x e chego no b, da seguinte forma, ó. Eu pego a base, que é o a, eu elevo a x e eu chego no b, tá? Então, todo logaritmo, fazer o cálculo de logaritmo é transformá-lo em uma equação exponencial. Então, aí nós temos vários exemplos, nós vamos fazer juntos aí para fazer essas transformações. Além do cálculo pela definição, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, na qual a gente transforma um logaritmo em uma equação exponencial, a gente tem outras duas formas de calcular o logaritmo. Quais são elas? Nós temos usando as propriedades, que tem um vídeo 2 que eu fiz, que está lá no roteiro da semana, e também utilizando o conceito de mudança de base. Também tem um vídeo lá, tá? Mas, para não confundir a cabeça de vocês, vamos do início, tá? Então, qual é o início? Nós vamos usar esse conceito que eu acabei de falar. Nós vamos transformar o logaritmo em uma equação exponencial. Como exercício base, é o exercício 7 da página 2. Não vou fazê-lo na ordem, tá? Eu vou começar com a letra F. A letra F, ela é assim, ó. Logaritmo de 125 na base 25, tá? Então, vou começar pela letra F. Vou até marcar um xizinho aqui, que eu já vou resolver ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, igualar isso daqui a x, tá? E eu vou transformar esse logaritmo em uma equação exponencial. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha base, que é o 25, elevo a x e chego no 125. Então, vai ficar assim, ó. 25 elevado a x é igual a 125, tá? O que eu preciso fazer na equação exponencial para descobrir o valor de x? Eu preciso eliminar a base. E para eliminar essa base, elas precisam ser iguais. Então, eu vou decompor o 25 e eu vou decompor o 125. Então, eu venho lá. O 25 dá para dividir por 5, dá 5. O 5 divide por 5 dá 1. Então, na verdade, o 25 é 5 elevado ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre x. A mesma coisa que eu fiz com o 25, eu vou fazer com o 125. Então, eu venho lá, 125, divide por 5, dá 25, divide por 5, dá 5, divide por 5, dá 1. 125 é 5 elevado ao cubo, porque ele apareceu aqui 3 vezes. Então, é 5 elevado ao cubo. Potência de potência multiplica aqui os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. 5 elevado. 2 vezes x dá 2x, igual a 5 elevado ao cubo. Nesse momento, as minhas bases ficaram iguais. Se as bases ficaram iguais, eu posso cancelar. Aí eu tenho que 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar 3 meios. Pode deixar na forma de fração, não tem problema nenhum. Se quiser dividir, dá 1,5 também. Dúvidas até aqui? Alô, alô, galera, dúvidas? Não. Então, tá bom.
Então, esse é o primeiro exemplo. Vou zerar aqui a minha lousa, lembrando que a aula é gravada, depois se quiser anotar num caderno, eu disponibilizo a aula hoje à tarde lá para vocês. Agora, então eu já fiz a letra F, tá? Agora eu vou para a letra B. Vou pegar a letra B aqui. Olha o que diz a letra B. A letra B fala assim, ó. Logaritmo de 32 na base 1/2, tá? Então, o logaritmo é de 32 na base 1/2. Eu vou igualar isso daqui a x, tá? O que eu vou fazer? Todo logaritmo vira uma equação exponencial. O quê? A minha base elevada ao x tem que chegar nesse número grandão aqui, tá? Então, esse daqui vai ficar assim, ó, 1/2, tudo isso elevado a x é igual a 32. Quem pode me ajudar aí? Como é que eu faço para esse 2 que está lá no denominador da minha fração vir para o numerador? Como é que eu faço isso? Quem lembra aí? Quem pode me ajudar? Hello, hello. Como é que eu faço para esse 2 vir aqui para cima da minha fração? Quem se lembra? Ou não se lembra? Galera. Não me lembro. Não lembra? Boa. Então, ó, já teve uma aula que você respondeu isso, né? O 2 que estava aqui embaixo, para que ele venha aqui para cima, o expoente tem que ficar negativo, tá? Então, aqui eu E tinha você 1 e pode tornar esse expoente negativo? posso, a gente já fez isso anteriormente. Então seria. Peraí. Então Vou por te que falar. você tá. Esse logaritmo é 2, não é? Não. A resposta, o x? É. Não, vai dar menos 5 essa resposta. Nós vamos chegar nela, mas vai dar menos 5. Peraí, ó. É 1,5, não é? 1,5? Isso. Então se você ser ele, você faria com que. Se você tornar um expoente de 1,5 menos, ele vai se tornar 2. Vai se tornar 2, isso mesmo. Por isso que está negativo aqui, isso mesmo. Então um logaritmo é 1,5. Não, o 1,5 é a minha base do logaritmo, certo? Uhum. Tá bom, vou continuar. O logaritmo vai ser essa resposta do x aqui, tá? Então, ó, deixa eu voltar de novo para não haver dúvidas, porque, né, se vocês não responderam é porque provavelmente ainda tinha dúvidas. Toda vez que você tem uma fração, o número que está aqui embaixo, para que ele venha para o numerador, o expoente dele tem que ser trocado o sinal. Então, neste caso, ele era 1 positivo, ele fica 1 negativo, tá? Se ele fosse negativo, ele viria positivo, tá? Isso vocês vão usar muito em química e física, tá? Agora, o que eu vou fazer com o 32? Eu vou decompor. Então, eu vou pegar lá o 32, vou dividir por 2, vai dar 16. 16 eu divido por 2, vai dar 8. 8 eu divido por 2, vai dar 4. 4 eu divido por 2, dá 2. E 2 eu divido por 2, dá 1. Então, o 32, na verdade, é 2 à quinta. Então, eu venho aqui, ó, 2 elevado a 5, tá? Lembrem-se, potência de potência, eu multiplico isso daqui. Então, E onde vai o menos... x? Então, olha lá, vamos continuar com ele aqui, ó. Deixa eu deslocar só um pouquinho a minha lousa para a gente poder continuar na sequência aqui, ó. Para onde vai o x, Guilherme? Copio 2, que é a minha base, e multiplico o expoente. Menos 1 vezes x dá menos x. Isso daqui é igual a 2 elevado a 5. É que eu Nesse queria saber momento, uma coisa, professora. pode falar, Já pode falar. já que o logaritmo é meio, não seria logaritmo meio vezes 32? Tem Não, como. não, não dá para fazer essa lógica, não. Ó, vou voltar de Hum, novo. Por definição, Guilherme, sempre é assim, ó. A base, que é esse meio, elevado ao x, chega no 32. Isso é definição de logaritmo. Por isso que fica essa... logaritmo sempre vai ser multiplicado pelo x, não é? Quer dizer, vai ter um expoente x.
Isso, expoente x, isso mesmo, não expoente, não multiplicado. Muito bem, tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não, tô entendendo a lógica. Então, por isso que tem que começar a fazer para a gente entender a lógica. Muito bem. As minhas bases ficaram iguais, cancelei a base, tá? Então, agora eu vou ter assim, ó, menos x é igual a 5. O x não pode ficar negativo, então multiplico por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais, e mais que multiplica menos dá menos. Então, o logaritmo de 32 na base meio, a resposta é menos 5. Certo? Guilherme? Pessoal, mais alguém tem dúvidas? Dúvidas? Fechou? Além Ele do Guilherme. falta menos meio? Não, dá menos 5. A menos 5. Peraí, menos 5? Menos 5. Ó aqui o finalzinho da conta, ó. Opa, peraí. Opa. Aqui na tela, aqui na tela. Pronto? Menos x é igual a 5, ele falta menos 1. O menos 1 é de onde? O menos 1 eu coloquei porque o x não pode ficar negativo. Ah, tá. Então, você tem que multiplicar por menos 1. Aí, menos que multiplica menos dá mais, e mais que multiplica menos dá menos. O x não pode ser negativo? Não, na equação não. O x nunca pode ficar negativo. Peraí, mas se o menos 5 tá negativo? O menos 5 não tem problema, o problema é o x. Por isso que multiplica. O x em si, né? Não é o resultado. Isso mesmo. Não é o resultado. Isso mesmo, Guilherme. Vou zerar, então, a lousa. Além do Guilherme, mais alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Vou zerar minha lousa. Lembrando, de novo, que a aula é gravada, mas vocês podem voltar, né? Agora eu vou voltar ao exercício que tá lá em cima. E apareceu um 32 aqui. Peraí, deixa eu apagar ele. Pronto. Voltei aqui com a minha aula, tá? Nós já fizemos a letra F e a letra B. Agora, eu vou fazer com vocês a letra A. Então, vou riscar ela aqui e vou fazer a letra A. A letra A é assim, ó, logaritmo de raiz de 3 na base 3. Essa é a pergunta, tá? Como eu comentei agora com o Guilherme, eu sempre vou igualar isso a x. Então, logaritmo de raiz de 3 na base 3 igual a x, tá? Como é que faz, gente? Todo logaritmo, ele vira uma equação exponencial. A base que é 3 elevado a x tem que chegar no raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a x é igual a raiz de 3, raiz quadrada. 3 elevado a x é igual. Uma dúvida. Alguém se lembra como que eu posso deixar essa raiz escrita na forma de expoente? Alguém lembra? Alguém tem alguma ideia? Pode ser sim ou não a resposta, tá? Alguém lembra como é que tem? Eu não. Não. Tá bom. Tem alguém que falou? Fala. Não ouvi, desculpa. Tem que simplificar. Na verdade, não é uma simplificação. É uma transformação. Isso. Olha só. Isso. Muito bem, Rafa. Olha só. O que nós vamos fazer, tá? Então, aqui, invisível, em cima do 3, eu tenho o númerozinho 1. Eu coloquei o 1 na cor azul. E aqui na minha raiz quadrada, né, eu tenho um 2 invisível. Então, isso que a Rafa falou, nós vamos transformar, tá? Nós vamos pegar aí a raiz e nós vamos transformar em um expoente fracionário, uma fração. O 1 vai ficar em cima e o 2 vai ficar embaixo, tá? Então, toda vez que vocês verem uma raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou qualquer raiz, você pode transformar em um expoente fracionário, uma fração, tá?
Vou pôr um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, ó, raiz cúbica de 5, né? Como é que eu posso escrever isso na forma de um expoente? Eu ponho 5 aqui, lembra, invisível aqui dentro eu tenho o número 1. Então, isso daqui é 5 elevado a 1/3, tá? O 1 é o numerador e o 3 é o denominador. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 7. Como é que eu posso escrever isso? Através de um expoente fracionário, né? Eu tenho o 1 aqui dentro invisível e eu tenho o 2 lá fora, né? Então, na verdade, é 7 elevado a meio, tá? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não? Então tá. Vou cancelar aqui as minhas bases. Automaticamente o meu x aqui será meio, tá? Esse não tem que fazer conta nenhuma, né? Só o x igualado a meio. Então, o logaritmo de raiz de 3 na base 3 é meio, tá? Já resolvi algumas desses exercícios. Já fiz a letra A, a letra B, a letra F. Vou zerar a minha lousa. Alguma dúvida, gente? Hello, hello, alguma dúvida? Não, pronto. Fechou. Vou apagar aqui, tá? Agora, nós vamos fazer primeiro a letra E, de elefante. Fiz totalmente fora da ordem aí, porque o exercício trabalhava com graus de dificuldades diferentes. Então, vou fazer a letra E. A letra E é logaritmo, tá? De 0, deixa eu ver quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 0,00001 na base que não tem nada lá, né, professora? Não tem nenhum número marcado lá, tá? E isso daqui será igual a x. E aí eu vou passar uma informação importante para vocês, tá? Toda vez que não tem nada aqui embaixo, tá? Invisível, tem o número 10, tá? Então, no logaritmo que vocês estão lá na calculadora, que na calculadora de todo mundo aí tem logaritmo, invisível na base tem um, tá? Quando não tem nada no logaritmo, tem o número 10. Por exemplo, quando não tem nada na raiz, tem o número 2. Quando não tem nada no logaritmo, tem o número 10. Como é que eu monto isso, tá? Todo logaritmo se transforma em uma equação exponencial. O 10 elevado a x tem que chegar nesse número aqui. Então, eu vou escrever isso através de uma equação exponencial. Vai ficar assim, ó. 10 elevado a x é igual a 0,00001, tá? Quando ainda estávamos lá no presencial, nós aprendemos, né, a transformar um número decimal em uma fração. Nós estávamos ainda lá no presencial. Para quem não se lembra, como é que faz isso? Eu coloco o número 1 aqui em cima e aqui embaixo eu ponho o 1 e o total de casas aqui que tem depois da vírgula de 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, tá? Lembre-se, pessoal, esse é um tipo de conta que sempre tem como conferir na calculadora. Se você pegar 1 e dividir por 1, 0, 0, 0, 0, e mais um 0, né? Você chega aí no número que a gente acabou de fazer, tá? Isso é importante vocês saberem que a gente pode passar um número decimal para fração e um número fracionário para um número decimal, tá? Até aqui alguma dúvida? Como é que eu fiz essa transformação? Prof. Por que você colocou aquele 10 ali? Esse primeiro? É. Esse azulzinho? Boa pergunta, tá? Então vamos lá. Toda vez que eu tenho o logaritmo e eu não tenho nenhum número embaixo, tá? Invisível, eu tenho o número 10, tá?
Então, toda vez que você vê lá um exercício que está escrito assim, por exemplo, log de 100, né? Invisível tem aqui um número 10. Se você olhar na apostila, lá na letra E, não tem nenhum númerozinho pequenininho. Então, invisível, eu entendo que tem o número 10. Certo? Certo. Tá bom. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que eu acabei de escrever, que é o 100 mil. Como eu tenho 10 desse lado, eu vou escrever ele utilizando o 10, tá? Como é que eu faço isso? Vamos pensar. Quanto que seria 10 vezes 10? Quem poderia me dizer? Vou deixar aqui até no cantinho. Quanto dá 10 vezes 10? Quem poderia me dizer? Os amigos 100. 100. Muito bem. Certinho, tá? Agora, quanto dá 10 vezes 10 vezes 10? Quem poderia me dizer essa? Pode ser o André 1000. de novo. 1000, muito bem, né? Agora, se eu fizesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, daria quanto? 10.000. 10.000, muito bem, né? E eu poderia escrever 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quanto daria essa? 100.000. 100.000, muito bem. O número que eu estava procurando era justamente. Por que a professora fez toda essa descrição aqui? Para a gente fazer uma relação, tá? Quando eu faço 10 vezes 10, que seria 10 elevado ao quadrado, eu chego no 100. Se vocês observarem o expoente 2, eu tenho 2 zeros. Olha que interessante. Quando eu faço 10 vezes 10 vezes 10, daria 1000. Isso daqui, ó, é 10 elevado ao cubo. Eu tenho aqui, ó, o expoente 3 e eu tenho o total de 3 zeros, né? Quando eu fiz 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu cheguei em 10.000. Aqui é 10 elevado à quarta, né? Então, eu tenho 4 zeros quando o expoente é 4, né? E para finalizar, esse último, que era o que eu queria, o 100.000, né? Quando eu multipliquei 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ficou 10 à quinta, né? E aqui eu tenho um total de 5 zeros. Então, o expoente 5, 5 zeros, tá? Essa daqui é uma matéria aí que a gente geralmente vê no nono ano, são potências de 10, tá? Então, 10 elevado ao quadrado é 100, tem 2 zeros. 10 elevado ao cubo é 1000, tem 3 zeros. 10 elevado à quarta potência é 10.000, tem 4 zeros. 10 elevado à quinta é 100.000, são 5 zeros, tá? Assim, galera, esse 100.000 aqui, eu posso escrever É só 10. contar o número de zeros, não é? Isso, Guilherme, só colocar a quantidade de zeros. Então, essa matéria foi um matemático que observou essa relação, né? E chama potências de 10. A gente geralmente vê no nono ano essa parte de potência de 10, colocando aí a quantidade de zeros, certinho, tá? E aí, eu fiquei com a seguinte situação: 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado à quinta. Como o Guilherme mesmo observou, eu tenho 5 zeros aqui, então por isso que ficou 10 elevado à quinta. Pergunta importante: como é que eu faço para esse 10 elevado à quinta, que está no meu denominador da minha fração, vir para o numerador? O que eu preciso fazer com esse 10 à quinta para que ele venha para o numerador? Quem poderia me ajudar? Ó, e agora? Quem poderá me ajudar nessa? Passar para o negativo? Muito bem. É o João que falou? É, eu mesmo. Muito bem, João, muito bem. Não tá só ganhando garrote, né? Tá entendendo das coisas. Muito bem, certinho. Então, eu vou reforçar de novo, ó. O 10 elevado à quinta, que estava embaixo no numerador, ele veio, né, para o numerador, estava no denominador e veio para o numerador, e o expoente dele ficou negativo. Nesse momento, as bases ficaram iguais. Posso cancelar, assim, o x é igual a menos 5. Fechei aqui a minha letra E de elefante. Dúvidas nesse exercício? Dúvidas? Hello, hello. Dúvidas?
Não. Obrigada, gente. Vamos lá. Vou limpar aqui, lembrando que a aula é gravada. E agora eu vou fazer a letra C. Eu fiz totalmente fora de ordem, porque o grau de dificuldade era diferente. E aí, agora eu vou fazer a letra C. A letra C, ela diz assim, ó, logaritmo de 0,5 na base 0,25. E isso daqui é igual a x, tá? Essa daqui tem várias maneiras de resolver, a gente pode trabalhar com fração, né? Que é o mais lógico aí, tá? Então vamos lá. Todo logaritmo, na verdade, é uma equação exponencial. Nesse caso aqui, ó, é o 0,25 elevado a x, que dá o 0,5, tá? O que acontece? Esses números aqui são números decimais. Vou transformá-los em números fracionários. Para isso, eu vou pegar o 25 sobre 100. Por que que é sobre 100? Porque aqui, ó, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu ponho a quantidade de zeros das casas que eu tenho depois da vírgula. Esse é igual ao exemplo anterior. Eu consigo usar a calculadora, sem problema nenhum usar a calculadora, tá, gente? Eu sei que alguns professores aí têm preconceito, mas não tem problema usar a calculadora. Hoje o mundo tem calculadora sobrando, né? Se eu pegar lá e dividir essa fração, dividir o 25 por 100, eu chego no 0,25 de novo. Então, provo que o 0,25 na forma decimal ou na forma fracionária, 25 sobre avos, tá? A mesma coisa eu vou fazer para o 0,5, vou transformar em uma fração. Vai ficar assim, ó, 5 sobre 10. Por que sobre 10? Porque eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu preciso colocar um zero aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer com esses números? Eu vou decompor, né? O 25, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 25 dá para dividir por 5, dá 5. 5 dá para dividir por 5, dá 1. Então, o 25 é 5 elevado ao quadrado. Então, vai dar 5 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 100. A gente acabou de falar de potência de 10, né? O que era o 10 elevado ao quadrado. A gente acabou de falar sobre isso no exercício anterior. Então, em vez de trabalhar com o 100, eu vou trabalhar com 10 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre x é igual a 5 décimos, tá? Nesse momento, eu vou fazer uma coisinha aqui para a gente deixar as bases iguais. O 2 que está aqui e o 2 que está aqui vai multiplicar o x. Então, eu vou escrever isso assim, ó. 5 sobre 10 elevado a 2x, tá? Então, esse 2 que estava aqui e esse 2 que estava aqui vai multiplicar o x. Isso daqui é igual a 5 sobre 10. Nesse momento, as bases ficaram iguais, 5 décimos e 5 décimos. Então, eu posso cancelar essas bases, tá? Que número que tem aqui invisível? O número 1, tá? Então, 2x será igual a 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Assim, o meu x valerá meio. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Galera, alguma dúvida? 2x, tira meio, tá? Não. Não? Tá bom. Vou apagar, tá faltando uma letrinha lá, pra gente encerrar. Essa é a mais complicadinha, assim, que eu considero, não que ela seja difícil, mas é a mais complicadinha aí, tá? Então, a que a gente acabou de fazer foi a letra C. Opa, foi a letra C, tá? E aí nós vamos finalizar com essa que tem raiz aí também. Sei que vocês não gostam de raiz, né? Opa, quase terminando aqui. Aí, pronto. Agora eu vou, para finalizar esse primeiro exercício de cálculo de logaritmo, fazer com vocês a letra D. A letra D é assim, ó. Logaritmo de 2 raiz de 2, tem raiz aqui,
na base 4. Tem o número 4 pequenininho aqui. Então, isso é igual a x, tá? O que eu tenho que fazer? Gente, todo logaritmo é uma equação exponencial. O 4 elevado a x tem que chegar no 2 raiz de 2. Então, eu venho lá. 4 elevado a x é igual a 2 raiz de 2, tá? O 4 é super fácil, né? O que é o 4? Divido por 2, dá 2, divido por 2, dá 1. Então, o 4 é 2 elevado ao quadrado. A gente já fez várias vezes isso. Então, 2 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a x, tá? É igual a 2, o 2 eu copiei. E aí, o que eu tenho que fazer com essa raiz? Então, a gente já falou isso anteriormente, né? Mas eu vou reforçar aqui. Toda vez que tiver em raiz, eu preciso transformar em um expoente fracionário. Como é que faz isso? O número 1, que está invisível aqui dentro, fica em cima da minha fração. E o número 2, que está invisível aqui fora, vem embaixo da minha fração, tá? Então, de novo, eu já falei isso num exemplo aí anterior, acho que era da letra A, mas eu volto a dizer. Então, toda vez que você tem uma raiz, tá? Você pode escrever isso daqui num expoente fracionário. De que forma? O 1, que está aqui dentro invisível, é o numerador, e o 2, que está aqui fora invisível, é o denominador. Então, raiz quadrada de 2, eu posso escrever 2 elevado a meio, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alô, alô? Alguma dúvida? Por que meio? Por que meio? Porque olha só, Guilherme, lembra? A gente falou isso lá na letra A. Toda vez que eu tenho uma raiz, eu consigo escrever como Verdade. expoente fracionário, certo? Uhum. Tá? Então, são coisinhas que a gente tem que estar sempre batendo na tecla, porque Uma a gente coisa, vai se usar. colocasse, por exemplo, 5, seria 1 sobre 5, não é? Isso. Se aqui em vez do 2 fosse 5, né? É isso que você falou, né? Aqui Uhum. seria 1/5. É isso? Sim. Isso mesmo, Guilherme, tá? Então, o que está dentro da minha raiz é o numerador e o que está fora é o denominador, tá? Peraí, posso te perguntar só mais uma coisa? Claro, claro que pode. A gente está no finalzinho do exercício, pode Tá. sim. Por que aquele só tem um deles que tem expoente e o outro não? Como assim só tem um deles que tem? Ah, o 2 não tem. O 2 aqui, você fala que está É, o multiplicando outro antes? 2. Então, é que na verdade não tem um número aqui, mas que número que está aqui invisível? 1. 1, entendeu? Então não é que ele não tem expoente, ele só está invisível. Ah, tá. Bom, boa pergunta. Tudo bem? Posso terminar, Guilherme? Uhum. Então tá bom. Aí o que vai acontecer? Copio 2, né? Potência de potência, a gente já fez isso anteriormente, eu multiplico. 2 vezes dá 2x, que eu não sei se todo mundo tem, né? Mas é importante a gente saber. Quando as bases são iguais, eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, somar 1 mais meio. Como eu sei que tem aluno, às vezes, que tem dificuldade de trabalhar com a fração, né? Vou transformar aqui o meio em 0,5, tá? Então, eu vou somar o 1, que é o meu expoente, com o meio. Propriedade da potência. Multiplicação de bases iguais, mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais meio vai dar 1,5, tá? Então, mantive a base e somei os expoentes. Nesse momento, os minhas bases ficaram iguais, posso cancelar, e aí eu venho, 2x é igual a meio. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? E muitos alunos têm dificuldade de dividir 1,5 por 2, né? Pensa em dinheiro, gente, né? Quanto que é R$ 1,50 dividido para 2 pessoas, né? Então, isso daqui daria 0,75, tá?
Ah, Pro, mas e se a alternativa está em forma de fração, por exemplo, né? O 0,75 é uma fração tranquila de resolver, né? Por exemplo, 0,75 é 3 quartos, tá? Se de repente a resposta está em forma de fração, 0,75 é 3 quartos. R$3 dividido para 4 pessoas, cada uma recebe 75 centavos. Tudo bem nesse, galera? Tudo bem? Lembrando, gente, sempre essas informações tem como conferir, ó. Tô até com a calculadora aqui. Ó, se eu dividir 3 por 4, dá os 75 centavos aí. Tá? Tudo bem? Peraí, explica de novo por que tem 1,5? Vai Por que juntar, tem 1,5? vai juntar Explica. os expoentes 1 e 0,5? Isso mesmo, Guilherme, certinho. Você pensou certinho. Então, ó, existe uma propriedade das potências. Eu também, se eu não me engano, é matéria do. Quando a gente vê potência, no sexto ano, é matéria do sexto ano. Ele diz assim, ó, se eu tenho aqui 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a meio, tá? Eu posso pegar o 2, que é a minha base, e somar os expoentes. Aí 1 mais meio dá 1,5. Certo? Uhum. Aí, óbvio, 2 estava multiplicando, passou dividindo. R$1,50 dividido para 2 pessoas, dá 0,75. Se isso fosse uma alternativa de vestibular, né? 0,75 é 3 quartos. Correto? Sim. Então tá bom. Vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu parar o compartilhamento. E aí eu vou comentar um pouquinho, tá? Antes de vocês saírem para ficar registrado aqui. Além do primeiro vídeo, que é logaritmo, introdução, né? Eu tenho lá o vídeo 2, que são as propriedades do logaritmo, tá? Eu peguei como base para explicar o exercício 2 da página 11. Lá no vídeo eu fiz a letra A, a letra B e a letra D. Então, na nossa próxima aula remota, que é terça-feira, eu irei terminar esse exercício, a correção com vocês. E aí tem mais um vídeo, que é mudança de base, é uma explicação da página 12. E aí eu pedi para fazer o exercício 1 da página 13, que eu pretendo corrigir na nossa próxima aula remota, que é no dia 13 de outubro, tá? Então, eu peço que vocês assistam, tiver dúvida, anote, para que a gente possa discutir aí na nossa próxima aula. Ok, turminha? Parar a gravação.